O que é a Páscoa? Às vezes a gente não consegue entender bem o que era a Páscoa. Quando, como o irmão falou aqui, às vezes a gente pensa. Esse dia eu estava conversando com a minha esposa e falando para ela assim: você imagina se o coelhinho ele entendesse alguma coisa e a mãe coelha ensinasse para ele desde pequenininho: olha, tem uma data comemorativa, existe um dia que todo mundo lembra da gente, que é a Páscoa. Aí você imagina esse coelhinho quando crescesse, que ele ia perguntar assim: rapaz, mas o que tem a ver a gente, a frustração dele, né? O que tem a ver a gente com ovo, com chocolate, se a gente não tem nada com chocolate, se a gente não bota ovo? O coelhinho ia ficar extremamente frustrado da vida. E o meu filho, desde pequenininho, a gente tenta ensinar para ele que não existe Papai Noel, que existe Papai do Céu. A gente ensina para ele que a Páscoa não é um coelhinho, mas é um cordeirinho, né? Então a gente sempre ensinou. Aí muita gente falava assim para mim assim: rapaz, você estraga o sonho infantil. Eu estou dizendo para ele que o Papai Noel não existe, que eu digo para ele, eu explico para ele o que é realmente, mas eu não frustro ele, porque a gente comemora o Natal, o dia de Páscoa, os tios dele dão chocolate para ele come chocolate, tudo, mas ele sabe o que realmente é a Páscoa. Mas existem muita gente, muito jovem, até adulto, existe até mesmo muitos cristãos que não sabem bem o que é a origem da Páscoa, como surgiu a Páscoa e o que a Páscoa é para a gente como cristão, não é verdade? Então hoje, o que a gente vai estudar um pouquinho hoje é mais a nível de estudo mesmo, não é bem uma pregação, é um estudo que a gente vai estar trazendo hoje, tá certo? Então vamos lá. Então, primeiro, não tem como a gente falar de Páscoa se a gente não começar com a Páscoa da origem judaica. Os judeus começaram a Páscoa. E não tem como falar sobre a origem pascal dos judeus sem começar falando dos fatos relacionados à escravidão do povo de Israel. O que acontece? O povo israelita, eles se tornaram escravos durante 400 anos do povo egípcio. Por quê? Porque José, ele se torna... Vocês conhecem a história do José, não conhece? Todo mundo conhece a história do José, né? Quem não conhece pela Bíblia, conhece pela Record, né? Pelo filme, né? do irmão Edir Macedo. Então, José, ele se torna governador do Egito. A sua família, a terra naquela época passava por uma grande fome. Jacó, para que os seus filhos não morressem de fome, vai migrar para o Egito. E aquele povo vai ficar ali no Egito durante 400 anos. É óbvio que com 400 anos não vai permanecer o mesmo faraó. Então houve uma sucessão de faraó, alguns faraós morreram, o povo hebreu, que é o povo israelita, tiveram um crescimento muito grande, e aí o faraó disse assim: rapaz, esse povo está ficando muito rico, esse povo está crescendo demais, daqui um dia eles é que vão dominar a gente, e por isso eles colocaram o povo de Israel agora sobre açoite. Então o povo de Israel agora se torna não mais amigo do povo egípcio, mas ele vai se tornar escravo do povo egípcio por 400 anos. E o povo, passando por essa escravidão, eles começam a clamar a Deus, dizer: Senhor, nos liberta disso, Senhor, a gente não aguenta mais essa escravidão, Senhor, nos liberta disso. E Deus vai levantar um homem, um senhor de 80 anos de idade, com um pedaço de pau na mão, com um cajado na mão, para libertar o povo, que é Moisés. E Moisés vai ter agora com Faraó. E quando Moisés, para resumir a história, quando Moisés chega diante de Faraó, a Bíblia diz que Deus endurece o coração de Faraó, e Moisés diz assim: olha, permita com que o povo saia. E ele diz assim: não, eu não vou permitir com que o povo saia. E aí Deus começa a mandar algumas pragas para o Egito. Uma coisa que muita gente não entende: aquelas pragas do Egito, elas não foram mandadas por Deus de maneira aleatória. O que acontecia? O povo egípcio, ele era um povo panteísta. Repita comigo: panteísta.
Obrigado, minha irmã, Deus abençoe. Era um povo panteísta. O que é o panteísmo? Eles diziam que tudo era Deus e Deus era tudo. Por exemplo, a vaca podia ser um Deus, o sol podia ser um Deus, a planta poderia ser um Deus, uma árvore poderia ser um Deus, a formiga, tudo era Deus e Deus é tudo. Então o que Deus começa a fazer? Deus começa a mandar umas pragas para mostrar para ele que Deus é maior do que aqueles que eles achavam que era Deus, inclusive o rio Nilo. O rio Nilo até hoje, lá no Nilo, ele ainda é tido como uma espécie de sagrado, porque quando há as enchentes, as sementes vêm, ficam nas bordas do rio Nilo, e o rio Nilo se torna muito fértil. Então ali ele é considerado um Deus. Então Deus começa a atacar ali, e a última praga é a praga mais dolorosa para os egípcios, que é a praga dos primogênitos. Deus diz para ele: olha, você não vai libertar o povo, porém, todos os primogênitos, tanto de pessoas como de animais, vai morrer. Mas para que Deus não matasse o povo de Israel, Deus fala com que o povo mate sacrifique um animal, um cordeiro de pelo menos 1 ano de idade, um cordeiro ou um cabrito de pelo menos 1 ano de idade, isso no primeiro dia do mês, aliás, no 10º dia de cada mês, do 10º dia do primeiro mês, que é chamado mês de Abibe, certo? Então eles vão lá, sacrificam o cordeiro, no 14º dia eles imolam o cordeiro, está enganchando as palavras, imolam o cordeiro, e eles têm que colocar ali nos umbrais das portas, certo? Aonde são os umbrais da porta? Aqui, ó. Eles têm que colocar aqui, aqui e aqui. Quando eu coloco o sangue aqui, aqui e aqui, forma o quê? Uma cruz. Vocês já perceberam isso? Forma uma cruz. Por quê? Porque Deus já estava colocando ali no cordeiro, dizendo a maneira que ele ia livrar o homem. Ali já era uma tipologia, já era um tipo de Jesus Cristo no Antigo Testamento. Através do sangue do cordeiro ele iria salvar o homem. Então Deus, ele fala: olha, no 14º mês vocês vão lá, vocês vão imolar um cordeiro, e o sangue tem que ser aspergido nos umbrais das portas, para que quando o anjo da morte passar, ele reconheça ali a casa, veja que a casa é de um israelita, e ele passe por cima. Aí é o nome que é dado, o nome Páscoa, que é o nome hebreu Passach, né? Eu não sou muito bom de pronunciar o hebraico não, mas é mais ou menos isso, que quer dizer passar por cima. O anjo da morte vai vir, e aonde houvesse a marca do sangue, ele passaria por cima. Porém, preste atenção, porém, Deus vai dar algumas outras instruções para ele. Vai dizer o seguinte: olha, tem que ser um cordeiro ou um cabrito macho, de no máximo 1 ano. Vocês precisam fazer com que o sangue esteja na porta. O cordeiro, a partir do momento que vocês matarem, vocês precisam comer o cordeiro por inteiro. Não pode sobrar, e o que sobrar vocês têm que matar, tem que queimar logo de manhã. Outra instrução: vocês não podem dividir esse cordeiro. Tem alguma coisa tocando aqui. Tá. Vocês não podem dividir esse cordeiro com vizinhos, com mais ninguém. O cordeiro, quem tem que se alimentar daquele cordeiro são as pessoas daquela casa. Ah, sobrou aqui, eu vou fazer uma marmita para mandar para o Chiquinho, para a Gláucia. Não pode. Sobrou aqui, eu vou fazer um prato aqui para mandar para o irmão Paulo, que o irmão Paulo gosta de um carneirinho assado. Não pode. Tinha que ser as pessoas da casa, e as pessoas daquela casa deveriam estar prontas, como se fossem viajar, chinelo nos pés, mochila nas costas e cajado na mão. Mochila nas costas, chinelo nos pés e cajado na mão. Porque no momento em que acontecesse tudo isso, eles iriam sair dali e iriam fazer a sua primeira festa no deserto. Amém? Mais uma coisa:
os estrangeiros não podiam participar da festa, a não ser que eles circuncidassem, a não ser que eles cortassem ali o seu prepúcio. Por quê? Porque era um sinal. A circuncisão, a gente tem aprendido aqui na quarta-feira, era um sinal da aliança de Deus para com o homem. Então nenhum estrangeiro, a não ser que fizesse esse ato, poderia participar. E aí Deus diz o seguinte para eles: a partir desse dia, todos os primogênitos da sua casa serão, lá em Êxodo capítulo 13, versículo 1, vai ter Deus dizendo: todos os primogênitos da tua casa, os que já são nascidos, serão consagrados a mim. Presta atenção. Todos os animais, primogênitos dos animais, e todos os primogênitos já nascidos serão consagrados a mim. Aqueles que nascerem, animais que nascerem, por exemplo, se nascer um camelo, um primogênito teria que ser sacrificado a Deus. Porém, se você quisesse livrar aquele camelo, você teria que sacrificar um cordeiro para salvar a vida do camelo. E aí, da mesma forma, era uma pessoa. Toda vez que nascesse um primogênito, um homem, o primeiro filho, um homem, tinha que ser sacrificado um cordeiro pela vida daquele jovem. E assim Deus fez, e assim assim o povo de Israel fez. E o anjo da morte passa sobre ali o Egito, e todos os primogênitos do Egito, inclusive os animais, foram mortos, e só livrou o povo de Israel. E o povo agora sai. E no Êxodo capítulo 12, abra comigo aí, só para testificar tudo isso que eu estou dizendo para vocês. Êxodo 12. Do 1 ao 14. Vai dizer o seguinte: o Senhor disse, Êxodo 12, do 1 ao 14. Espero que eu tenha anotado certo. Eu estou com a mania de anotar errado. Certo. E disse o Senhor a Moisés e a Arão na terra do Egito: este mês vos será o principal dos meses. Será o primeiro mês do ano. Falai a toda a congregação de Israel, dizendo: aos 10 deste mês, cada um tomará para si um cordeiro, segundo a casa dos pais, um cordeiro para cada família. Mas se a família for pequena para um cordeiro, então convidará ele o seu vizinho mais próximo, conforme o número das almas, conforme o que cada um puder comer. Por aí calculareis quantos bastam para o cordeiro. O cordeiro será sem defeito, macho, e de 1 ano. Podereis tomar um cordeiro ou um cabrito, e o guardareis até o 14º dia deste mês. E todo o ajuntamento da congregação de Israel o imolará no crepúsculo da tarde. Tomarão do sangue e o porão em ambas as ombreiras e na verga da porta, mas nas casas e em que comerem naquela noite, comerão a carne assada no fogo, com pães asmos e ervas amargas a comerão. Não comereis do animal nada cru, nem cozido em água, porém assado no fogo, a cabeça, as pernas e a fressura. Nada deixareis dele até pela manhã. O que porém ficar pela manhã, queimá-lo-eis. Desta maneira o comereis: lombos cingidos, sandália nos pés e cajado na mão. Comê-lo-eis à pressa. E a Páscoa do Senhor
É a Páscoa do Senhor. Porque naquela noite passarei pela terra do Egito e ferirei na terra do Egito todos os primogênitos, desde os homens até aos animais. Executarei juízos sobre todos os deuses do Egito, pois eu sou o Senhor. O sangue vos será por sinal nas casas em que estiveres. Quando eu vir o sangue, passarei por vós, e não haverá entre vós praga destruidora quando eu ferir a terra do Egito. Este dia vos será por memorial, e o celebrareis com solenidade ao Senhor. Nas vossas gerações o celebrarei por estatuto perpétuo. Até aqui tá bom. Veja, o povo saiu e naquela data eles celebram a Páscoa. Um ano depois eles vão celebrar a Páscoa mais uma vez aos pés do Monte Sinai. E aí eu pergunto a vocês sabem quando o povo de Deus voltou a celebrar a Páscoa? Não há registros. Não existe registro na Bíblia, a não ser com dois reis piedosos. Um deles é Josias, o outro eu não lembro o nome. Só 2 reis que celebraram a Páscoa. Mas aí agora, uma pergunta: depois deles terem entrado em Canaã, a Páscoa seria comemorada em um lugar determinado por Deus. Deus havia ordenado o seguinte: vocês irão celebrar a Páscoa em suas casas, mas quando vocês entrarem na terra prometida, quando vocês tomarem posse da promessa, que vocês estiverem em Canaã, vocês terão um lugar para celebrar a Páscoa. E este lugar depois viria a ser Jerusalém, e logo após no templo de Salomão, que é aquele que Salomão construiu. Porém, como estava a Páscoa na época de Jesus, que isso aqui eu acho que é o que mais nos interessa. Como era feita a Páscoa na época de Jesus? Primeiro, os judeus haviam se desviado muito da verdadeira intenção da Páscoa. Por quê? A gente aprendeu em bibliologia aqui na escola bíblica, que se você abrir sua Bíblia entre o Novo Testamento e o Antigo Testamento, vai ter o quê? Abra aí rapidinho. Entre Malaquias e Mateus, o que vai ter entre a sua Bíblia aí? Vai ter o quê? Uma página em branco. Você sabe o que é essa página em branco? É chamado período interbíblico. Esse período foi o período dos Macabeus. Foi um período que tem um valor histórico, mas nesse período Deus se calou aos homens. Deus ficou ali significa 400 anos que Deus ficou calado, sem falar com os homens. Essa página ela não está aí simplesmente para dividir o antigo do novo, mas existe uma simbologia nessa página, que foi 400 anos que Deus não fala com os homens. Nesse período se levantaram vários conquistadores, entre eles Alexandre o Grande, filho de Filipe, que deu o nome da cidade de Filipos, que ele tinha um sonho em helenizar o mundo, em transformar o mundo em um mundo grego. Então a língua falada era a língua grega, a cultura era a cultura grega, tudo isso, ele tinha esse sonho. E nisso os judeus começaram a perder um pouco da sua essência. Quando Jesus nasce, a religião judaica havia perdido toda a sua essência. Agora o que eles tinham era simplesmente uma religião ritual. Eles estavam oferecendo agora a salvação através de ritos. Eles achavam que o que trazia a salvação era a circuncisão. Eles achavam que o que trazia a salvação eram as leis chamadas leis etálias, que era proibido o homem de comer animais impuros. Então eles estavam dessa forma, eles não haviam percebido, não estavam entendendo mais que Deus nessa época já havia colocado um intermediário entre eles e Deus, que eram os sacerdotes, que através do derramamento do sangue havia perdão de pecados. Então eles estavam simplesmente agora com a religião seca.
uma religião ritualista, cheia de ritos. E a gente tem que tomar muito cuidado para que nós não tornemos a nossa religião dessa forma, para que nós não sejamos simplesmente crentes que frequentam igrejas, crentes que praticam ritos, mas que nós sejamos crentes verdadeiramente adoradores de Deus, entender que a salvação é através da graça, e que eu não preciso fazer nada maior para obter a salvação, porque a salvação ela vem através do sangue de Jesus Cristo, que nos purifica de todo pecado. Então eles não haviam entendido isso, e aí agora a religião judaica se torna uma religião seca, ritualista, só rito, não tem mais nada. E aí Jesus nasce nesse contexto. Eles tentavam justificar a sua salvação através das obras, através de elementos externos, a circuncisão, as festas, que agora existiam as festas dos pães asmos, existiam a Páscoa, que era a maior delas, existia também a festa do tabernáculo, a festa de Pentecostes. Então ele diz: olha, se você cumprir tudo isso, você está salvo. Eles haviam esquecido a essência, que a salvação agora viria através do derramamento do sangue de um animal. Os pecados seriam perdoados através do derramamento do sangue animal. Tudo isso havia sido esquecido. O animal, preste atenção, o animal ele tinha que ser cuidado. Não era simplesmente antes. O animal ele tinha que ser cuidado. Eu tinha que pegar o animalzinho ali novinho, criar o animal durante um ano, esperar ele crescer, deixar ele gordo, cevado, para eu entregar ao Senhor. Depois Deus permitiu com que eu comprasse esse animal e oferecesse no templo. Aí o pessoal estava fazendo comércio. Dentro do templo agora era todo mundo vendendo animal, virou comércio, era vendendo animal. E aí vendiam o animal, e os que vendiam, os comerciantes de animal, tinha ali, era mancomunado com os sacerdotes. Aí ele falava assim: olha, está aqui um animal para. A pessoa ia lá e entregava o animal para ser sacrificado. Ao invés do sacerdote sacrificar, ele não sacrificava mais. Ele saía pela porta de trás, levava o animal e entregava para o cara que vendia de novo. Estava uma bagunça. Essa é a Páscoa que é celebrada quando Jesus vem ao mundo. Mas Jesus ele era judeu. E os evangelhos, tanto os evangelhos sinóticos, que é Marcos, Mateus e Lucas, quanto o evangelho de João, registram a passagem de Jesus pela Páscoa. Jesus ele participou durante o seu ministério pelo menos de 3 Páscoas. E Jesus, ele celebra a Páscoa, sim, ele celebra a Páscoa, mas ele ressignifica essa Páscoa. E aí eu queria convidar você a abrir sua Bíblia no livro de Mateus, capítulo 26, versículo de número 17. Olha o que vai dizer. No primeiro dia da festa dos pães sem fermento, os discípulos dirigiram-se a Jesus e lhe perguntaram: onde queres que preparamos a refeição da Páscoa? E ele respondeu dizendo: que entrassem na cidade, procurassem um certo homem e lhe dissessem: o mestre diz, o meu tempo está próximo, vou celebrar a Páscoa com os meus discípulos em sua casa. Os discípulos fizeram como Jesus havia instruído e prepararam a Páscoa. Ao anoitecer, Jesus estava reclinado à mesa com os 12. E enquanto estava comendo, ele disse: digo que certamente um de vocês me trairá. E eles ficaram muito tristes e começaram a dizer-lhe um após o outro: com certeza não sou eu, Senhor. Afirmou Jesus: aquele que comeu
do mesmo prato há de me trair. O Filho do Homem vai, como está escrito a seu respeito. Mas ai daquele que trair o Filho do Homem, melhor lhe seria não haver nascido. Então Judas, que haveria de traí-lo, disse: com certeza não sou eu, mestre. Com certeza não sou eu, mestre. Jesus afirmou: sim, é você. Enquanto comiam, Jesus tomou o pão, deu graças, o partiu e deu aos seus discípulos, dizendo: tomem e comam, isto é o meu corpo. Em seguida tomou o cálice, deu graças e ofereceu aos discípulos, dizendo: bebam dele todos vocês, isto é o meu sangue da aliança, que é derramado em favor de muitos para perdão de pecados. E digo que de agora em diante não beberei deste fruto da videira, até aquele dia em que beberei o vinho novo com vocês no reino de meu Pai. Preste atenção. O que aconteceu naquele momento? Primeiro, Jesus indicou que haveria de ser traído. Na noite da Páscoa, Jesus ele revela, ele fala: olha, alguém vai me trair. E ele não diz que é só alguém que vai trair, ele diz: olha, alguém que está sentado à mesa comigo há de me trair. E eu digo uma coisa para você: não existe traição que não seja daquele que não está sentado à mesa com você. A traição ele não vem do teu inimigo. A traição só vem de alguém da tua confiança, de alguém daquele da tua casa, de alguém próximo de você, de alguém que come na mesa com você. Você não pode ser traído por alguém que você não confia. Isso não é traição, isso você já esperava. A traição sempre vem daquele que está com a gente na cama, ou que está sentado com a gente à mesa, ou que compartilha de algo com a gente. E Jesus disse: eu serei traído. Segunda coisa que Jesus ele fala, ele ressignifica a Páscoa. Preste atenção, a Páscoa até então ela era marcada por símbolos externos. Lembra no começo da mensagem que eu falei para vocês: se algum estrangeiro quisesse tomar da Páscoa, o que ele precisava fazer? Marcar o seu corpo com uma circuncisão. Ele tinha que ser circuncidado. A Páscoa agora, a Páscoa antes de Jesus, ele era marcado por símbolos externos, símbolos do próprio corpo. Mas agora a Páscoa ela não é marcada por símbolos do meu corpo, mas a simbologia da Páscoa agora é do corpo de Cristo. É da sua carne e é do seu sangue. Eu não preciso mais tirar da minha carne e nem derramar do meu sangue, porque agora ele diz: olha, este pão, esta é a carne que será dado por vós. Está vendo este vinho, esse suco de uva? Ele você não precisa mais se cortar e derramar o teu sangue, porque agora a nova aliança ela é feita com marcas, mas com marcas de pão, de carne e de sangue. Mas agora não é do seu corpo, é do meu corpo. Quem pode glorificar e aplaudir a Deus por isso? Não existe o alto flagelo. Você não precisa se chicotear e nem subir escadaria de joelho. Você não precisa mais ficar de joelho em milho. Você não precisa mais praticar nada disso, porque não é através do derramamento do seu sangue. Pode ser através do derramamento das tuas lágrimas de arrependimento, mas é através do derramamento do sangue de Jesus Cristo. Foi aí que o meu passaporte foi carimbado, lá na cruz do Calvário, pelo salvo-conduto. Foi através dele. Então Jesus ele vem ressignificar
a Páscoa. E ele vai dizer: esse é o sangue da nova aliança. A antiga aliança não mais existe. Agora existe uma nova aliança que é feita em Cristo Jesus. E como ele fez isso? Ele nos dá duas ordenanças. Um bom batista sabe quais são essas duas ordenanças. Um bom crente, né? Sabe quais são essas duas ordenanças. Quais são as duas ordenanças de Jesus para a nossa vida? O batismo e a ceia. Essas são as duas ordenanças para ele. O batismo e a ceia. E por que ele fez isso? Ele vai dizer: olha, façam isso em memória de mim. Você lembra que eu falei que os judeus haviam esquecido daquilo que era para eles fazerem? E agora a religião tinha se tornado simplesmente uma prática de rituais. Ele faz isso para que nós possamos nos lembrar do seu sacrifício, para que nós possamos nos lembrar da sua morte. E o batismo e a ceia agora passa a ser uma manifestação pública do nosso compromisso com Deus. Quando eu estou me batizando, eu estou dizendo: Senhor, eu estou assumindo um compromisso com o Senhor. Quando eu tomo a ceia, eu digo: Senhor, isso aqui eu me lembro do que o Senhor fez, por que eu estou aqui. Porque às vezes a gente esquece porque nós estamos sentados ocupando cadeiras aqui. Às vezes a gente esquece. Às vezes a gente tem eu falo muito isso. Às vezes a gente tem a Bíblia como o almanaque da Mônica, do Cebolinha. A gente pensa que a Bíblia é um conto de carochinha. Mas a Bíblia, ela é verdade. Ela é inerrante. E no dia que ela se cumprir, muitos irão se arrepender do que tem feito. Um dia falaram, um irmão que ele era espírita, um amigo que era espírita, ele falou para mim assim: irmão, não é assim, é da nossa forma, é do jeito que Kardec ensinou. A gente tem que fazer as obras. Eu falei: não, eu não vou fazer as obras para ser salvo. Eu não vou fazer as obras para que eu seja salvo. Eu faço as boas obras porque a salvação é um fruto da salvação na minha vida. E aí eu disse para ele assim: se você tiver certo, ainda eu tenho esperança. Mas se eu tiver certo, ou a Bíblia tiver certo, meu amigo, você está ferrado. Você está ferrado. Então, por que Jesus, ele também agora fugiu a palavra, instituiu a ceia do Senhor? Porque a ceia também é um momento de comunhão entre os membros do corpo de Cristo. É um momento de comunhão entre a gente. Por isso que todo mês a gente celebra a ceia. Pastor, então essa Páscoa dos judeus não serve. A nossa Páscoa é Jesus. Ele que é o nosso Cordeiro Pascal. A gente gosta do feriado, mas a gente não comemora a Páscoa. Aliás, a nossa Páscoa é comemorada de mês em mês, quando a gente toma a ceia do Senhor. Quando a gente é a nossa Páscoa. Jesus é a nossa Páscoa. E não é com chocolate, é com pão. E não é com vinho, é com suco de uva, né? Tá certo? Fiquemos de pé em nome de Jesus. Cadê os meninos os músicos? A Ritinha, o Roger. Que o Senhor abençoe sua vida. Que Jesus, o Cordeiro Pascal, possa ter te alcançado. Amém? Certo. Amém? Que o Cordeiro Pascal possa alcançar o seu. Cadê o Roger?
Esquenta, gente, que o pedestal para mim. Tem um louvor antigo. Já tocou aqui, já. Fechando eu os olhos.